Boa noite a todos. Que povo desanimado, né, gente? A gente vem lá do Brasil, 8 horas de voo. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim. Agora tá com cara do KSSF. Uma ótima noite a todos. É uma alegria muito grande retornar a esta casa, partilhar estes momentos e esta celebração. Esta Semana Espírita tem o feliz tema de homenagem a esta obra de Allan Kardec, que, como todas as outras obras, é um trabalho monumental. Porque derivado da pesquisa, derivado de um trabalho muito grande de análise, de rigor e, sobretudo, de coleta de informações, que o propiciaram a Kardec também uma reflexão muito profunda do ponto de vista teológico a respeito da natureza do céu e do inferno, dando-nos uma contribuição muito grande no entendimento dos estados conscienciais da alma, de que vamos falar aqui durante toda esta semana e particularmente no domingo, discutir mais detalhadamente. Eu, particularmente, gosto imensamente desta obra e da segunda parte dela, que constam cerca de 66 relatos dos espíritos, derivados de evocação de Kardec na Sociedade Espírita de Paris, aonde nós temos acesso às realidades que os espíritos vivenciaram em situações felizes ou em situações infelizes. E então podemos aprender com a prática, podemos saber da experiência, podemos ouvir daqueles que viveram e passaram, e também os comentários, as análises dos mentores a respeito daquelas situações, e isso traz um aprendizado imenso. A obra de Kardec, sem sombra de dúvida, é cada dia mais atual, está longe de ser ultrapassada. Representa, na verdade, uma obra ainda pouco conhecida e merece ser estudada, aprofundada e desdobrada cada vez mais para que nós tenhamos as bases do conhecimento espírita. Nesta noite nós vamos falar a respeito de reconciliação. Um tema que fala do nosso movimento de cura interior, um movimento fundamental de retorno para a casa do Pai. Todos nós necessitamos de reconciliação. Todos nós somos aqueles que estamos no esforço de integrar em nós várias partes fragmentadas, que estamos ao nosso redor olhando para circunstâncias, relações que necessitam ser curadas, que estamos fazendo um percurso pessoal de reencontro com o Criador em nós e ao redor de nós. Então a reconciliação de que vamos falar nesta noite é um movimento profundo de reencontro com a fonte em nosso coração e que se desdobra em muitos movimentos particulares. O movimento de autoencontro, o movimento de encontro com o outro e o movimento de encontro com Deus. A cruz de Cristo é um símbolo arquetípico. Ela nos traz um movimento, ela nos traz um símbolo do processo evolutivo. Se nós observarmos bem, nós teremos a percepção de uma horizontal, de uma vertical da vida encontrando-se com uma horizontal, não é? Formando uma interseção, e que nos mostra que, à medida que o ser humano aprofunda a relação consigo mesmo, na vertical descendente, aprofunda a relação com Deus, na vertical ascendente. E à medida que faz este movimento em direção a si mesmo e em direção ao Pai, faz em direção ao próximo, aquele que está ao lado. E então faz uma integração daquilo que é o humano na relação com aquilo que é o divino em toda parte. Se nós ligarmos as pontas da cruz, nós teremos um círculo evolutivo. Do próximo para Deus, de Deus para o próximo, do próximo para nós, de nós para o próximo, de nós para Deus, de Deus para nós. Este é um movimento integrado que nos leva a seguir dentro da espiral evolutiva nas conquistas que são necessárias. Os espíritos sempre falam com muita propriedade que fanatismo religioso é pretender que Deus é Pai sem acreditar que o irmão é irmão. É querer uma relação direta com Deus que não passe pelo humano.
é pretender um atalho que pule a relação do dia a dia e faça e construa uma espiritualidade que é desconectada da humanidade. É exatamente o contrário que acontece. A espiritualidade e a realização criatura-criador, ela se dá no dia a dia da relação humana. E é exatamente neste mergulho na nossa humanidade, na relação conosco e com o nosso próximo, que nós encontramos o divino. Então é disso que nós vamos falar hoje. E há um símbolo em o Evangelho que nos traz uma imagem muito feliz a respeito deste movimento, que é a parábola intitulada do filho pródigo, mas que em verdade deveria se chamar parábola dos dois filhos. Porque ela nos traz não a história de um filho, mas ela traz a história de dois, na relação com o seu pai. E esta parábola, ela é um símbolo do movimento de desconexão, criatura-criador, da insuficiência derivada dessa desconexão e da reconexão. Então, se nós a estudarmos, nós veremos três partes distintas. O movimento de afastamento, o movimento consequente sintomático disto e o movimento natural de retorno para a fonte. E é dele que nós vamos falar hoje. A parábola, em linhas gerais, nos conta a história de um jovem filho que resolve demandar aquilo que ele considera sendo o seu direito, a herança paterna. Então ele exige do pai a herança que lhe cabe. Depois de muito insistir, o pai lhe oferta, ele recebe-a e então se afasta da casa paterna. Diz o Evangelho que ele desce o caminho desgastando a herança. E pouco a pouco ele vai consumindo tudo aquilo que lhe foi dado, até chegar a um momento em que ele nada mais tem. Ele não tem mais recursos, ele não tem mais companhia, ele não tem nada de que ele possa ter como seu. Então, neste momento, ele chega ao fundo do poço. O seu estado de falta é tamanha que ele se emprega em um lugar que cuida de porcos e começa, pela fome, a disputar com os porcos as bolotas de comida, de alimento que sobram e que são derivadas aos animais. Ele começa, então, a mendigar o recurso de que necessita. E naquele estado, quando está no fundo do poço, na completa ausência, na completa falta de subsistência de toda natureza, então ele se recorda da casa do pai. Se recorda que lá, o menor dos jornaleiros, aquele que trabalhava por jornada, era tratado com grande dignidade. E então ele decide voltar. Ele decide retornar para a casa do pai, porque ele pensa assim: eu volto. Se por acaso meu pai não me recebe novamente como filho, ao menos ele empregar-me-á em sua vinha, em sua seara, e então eu serei tratado com a dignidade de um funcionário, de um dos seus jornaleiros, que é bem tratado e que tem tudo de que necessita. Então ele retorna nessa esperança de que se o pai não o acolhesse, ao menos ele teria o necessário. E ele vai, então, na direção da casa paterna. Ele retorna pelo mesmo caminho que desceu, pouco a pouco, subindo na direção do seu pai. E o pai o aguarda, ao alto e ao final da jornada, de braços abertos, aguardando com um incondicional e um imenso amor. Então, logo ele se aproxima, diz o Evangelho, que o pai se adianta, acolhe-o nos braços e então o recebe-o com festa. Diz que aquele é um dia de festa, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido se encontrou, aquele que havia saído retornou. Então manda matar o novilho cevado, que era o mais importante ali do seu rebanho, e fazer uma grande festa. E quando ele entra, então, com o filho em sua vinha, em sua propriedade, aliás, e o filho mais velho lá está, ele então é tomado de ciúmes, porque ele olha aquele filho que havia desgastado toda a herança, que havia perdido tudo que o pai havia lhe dado, retornar e ser recebido com festa. Então ele começa a questionar o pai. Ora, mas eu estou aqui o tempo todo contigo e o senhor não faz nenhuma festa para mim? E este que se afastou
retorna depois de desgastar tudo que o Senhor lhe deu e o Senhor lhe festa, então o pai lhe dá uma lição sublime, porque ele diz: que importa-te a ti se sou bom? Você esteve comigo e está comigo todo o tempo. Tudo o que tenho é teu. Mas este estava afastado, e hoje é um dia de festa, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. Ele retornou. E assim termina a parábola. É uma história muito significativa. E nós vamos passar por alguns pontos importantes dela. O primeiro é a postura do filho que o leva à desconexão, que é a postura que nos desconecta no dia a dia da existência. O que faz o filho? Para começar, ele é o filho jovem. Jovem significa, neste caso, inexperiente. É aquele que não é vivido. É aquele que ainda não está na maturidade da vida. Porque a jovialidade muitas vezes esconde ainda a necessidade do aprendizado. E ele faz o quê? Ele olha para o seu pai e, cansado da vida, ele pede a sua herança. O que é cansado da vida? É uma pulsão de morte. Este filho, no momento em que ele demanda a herança, ele não está numa pulsão de vida. Ele não está em um movimento de realização de natureza superior. Ele está num movimento autodestrutivo, em que não percebe que aquele caminho de escolha, de desejo, de interesse do seu coração o leva para algo que o irá consumir, que o irá custar um preço alto, e não para algo que irá edificar ou acrescentar algo à sua vida. Então, nesta pulsão de morte, o que ele faz? Ele exige do pai a sua herança. Ora, esta é a postura do adoecimento fundamental. A exigência é aquela postura que nos leva à perda em todos os níveis. E é o que se opõe à grande virtude da existência, que se chama gratidão. Exigência e gratidão são dois polos que se opõem e que nós precisamos refletir profundamente. O filho exige do pai a sua herança. Aquele que exige se sente numa condição de superioridade, porque só pode exigir aquele que tem direitos. Só pode exigir aquele que está imbuído de merecimento. E então ele faz algo porque ele sente que lhe é devido. Ora, esta não é a postura do filho perante o seu pai. O filho pede ao pai a herança. Herança não é um direito que o filho possa requisitar. A herança, embora seja garantida pelos direitos civis na transmissão das posses e propriedades, ela não representa um direito daqueles que a recebem. Ela é um presente que os pais dão. Ela é algo que os pais ofertam aos filhos depois de uma vida de sacrifício, de construção, de renúncia, e que então segue para o filho como continuidade daquela existência. A herança, portanto, é um presente. Quando o filho não toma a herança como um presente, ele perde direito à herança. Do ponto de vista da alma, a única postura que leva ao aproveitamento de algo é quando aquilo é recebido com grande honra. Então, por exemplo, muito frequentemente nós vemos filhos brigando e disputando herança de pais, com os pais ainda vivos. Filho que disputa herança de pai vivo quer inconscientemente matar os pais. Porque dentro do seu coração sabe que aquela herança só será verdadeiramente sua quando os pais renunciarem a ela na transmissão ou estiverem ausentes. Dentro da alma, quando o filho faz isso, os pais já estão mortos. No coração já há a postura de desconexão. E essa postura cobra um preço alto ao filho. Porque aquele que recebe a herança com essa postura, ele a desgasta e ele a perde ao longo do movimento, como acontece. Basta vocês observarem as famílias em que as questões são transmitidas desta forma. Em geral, algo acontece depois que aquela família ou aquelas gerações seguintes
perdem aquilo que foi transmitido. Às vezes uma doença, um desastre, uma dificuldade, um revés da vida que muda. Ao passo que aqueles que recebem algo com grande honra e com grande sentimento de gratidão, não só prosperam, como multiplicam. Em geral, aquilo significa um movimento de vida que vai sendo transmitido para adiante e não se perde. Então, o filho pródigo, ele começa o processo de desconexão com a exigência. Se vocês observarem, a exigência está na base dos nossos processos de vida de infelicidade. Porque a grande dificuldade nossa com a existência é trabalharmos aquilo que é o ingrediente da gratidão, que se chama aceitação. Aceitar a vida como ela é, aceitar a realidade como ela pode ser, aceitar as circunstâncias como elas devem ser para a nossa existência. Em geral, nós não aceitamos. Nós brigamos e exigimos que a vida seja aquilo que a gente quer que ela seja. Ou aquilo que a gente gostaria que ela fosse, ou aquilo que a gente idealizou, ou aquilo que ela é para o vizinho. E então a gente compara a nossa vida, a nossa realidade com aqueles que estão ao nosso redor e desconectamos daquilo que é a nossa necessidade. Ficamos olhando para aquilo que é o nosso desejo. Ora, o desejo não representa a nossa necessidade. E a felicidade não está no caminho da satisfação dos desejos. Está no cumprimento daquilo que é necessário para nós. E é muito fácil, me ocorre aqui uma imagem simples para explicar isto. Nós todos temos desejo de comer muito e comer coisas gostosas, não é? O que acontece se nós comermos tudo aquilo que a gente deseja? Para começar, a gente passa mal, porque a gente come mais quantidade do que precisa. Isso significa mais quantidade do que o corpo tem capacidade de metabolizar. Segundo, a gente come uma qualidade de alimento que não é exatamente aquela que o corpo precisa, mas é aquela que satisfaz ao quê? Ao nosso prazer. E então o desejo está diretamente conectado ao prazer. Então nós olhamos para algo gostoso e pensamos, eu quero. E se nós seguimos aquilo, nós temos aquele momentâneo prazer. Mas depois o que acontece? Nós pagamos o preço pelo prazer. E de prazer em prazer, nós vamos fazendo com que o nosso corpo se sobrecarregue no processo metabólico. Decorre aí a obesidade, decorrem os problemas nutricionais, decorrem várias outras questões que vêm daí, não é assim? O mesmo acontece no dia a dia da nossa vida. Então, quando nós nos guiamos pela satisfação do desejo, nós vivemos, na verdade, uma escravidão. Porque as necessidades, elas são frequentemente muito menores do que o nosso desejo e muito frequentemente distintas do nosso desejo. Menores porque quando nós estamos no caminho daquilo que verdadeiramente precisamos, há um limite estabelecido pela natureza. Pergunta Kardec em O Livro dos Espíritos: estabeleceu a natureza limite para os homens? E a resposta é sim, mas o homem criou necessidades que não são reais. E com isto sofre. Então o sofrimento do homem vem de necessidades fictícias, que muitas vezes nós julgamos ser essencial. E passamos a sofrer porque não temos aquilo que julgamos essencial. Mas o que é verdadeiramente essencial é simples, abastece, alimenta e enche. Não vem necessitado de ser em grande quantidade. Eu costumo dizer que o essencial é suficiente. E o suficiente é sempre pouco. Porque o suficiente é cheio, o suficiente não é vazio. Então, quando nós nos conectamos àquilo que é suficiente, nós nos enchemos com aquilo. E aquilo basta. Mas quando nós estamos na satisfação do desejo, então nós não olhamos para a suficiência, nós olhamos para o prazer. E o prazer não tem limites. Como diria Adélia Prado, famosa poetisa mineira, para o tamanho do meu desejo, o mar é uma gota. Porque o homem é um ser de desejos infinitos. De onde vem este desejo do homem? Vem do seu vazio existencial, da necessidade de preencher aquele sentimento de falta que traz dentro de si. O espírito Dias da Cruz, certo dia,
ofertou uma imagem muito simples para compreender isto. Ele disse assim: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e nunca ser alcançado. Então dizia ele, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Então logo o homem satisfaz um desejo, abre espaço na alma para um desejo ainda maior. Porque a natureza do desejo é a natureza do vazio. Então nós vemos pessoas que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais conquista, menos satisfação tem. Por quê? Porque não conquista no terreno do essencial, daquilo que é suficiente. Conquista no terreno do supérfluo, daquilo que é fugaz, daquilo que é fictício, daquilo que se consome rápido e, portanto, não alimenta o coração. Então dizia o benfeitor, o homem não se satisfaz com aquilo que preenche de fora para dentro, mas sim com aquilo que preenche de dentro para fora. O homem não é infeliz por aquilo que não tem, diz o benfeitor. O homem é infeliz por aquilo que retém, por aquilo que é realidade dentro de si, mas não se torna manifesto. Então vive escravo de uma falta que busca fora, mas que nunca lhe preenche. Porque quanto mais posses tem, mais insatisfação vai criando para a sua vida, porque vai criando necessidades que não são reais. Então precisa da roupa de marca X, precisa da bolsa de marca Y, precisa do iPhone de última geração, precisa do carro tal, precisa daquele eletrodoméstico e vai trocando de coisas, como se as coisas novas fossem lhe trazer a satisfação que busca, mas nunca encontra aquela satisfação, porque as coisas não são objetivos, são instrumento. Elas devem estar a serviço de algo maior, mas quando este algo maior não é atingido, quando este algo maior não está claro para o ser humano, então roda-se como um peão sem encontrar o próprio eixo, sem conseguir sustentar-se dentro do movimento. Assim, os movimentos de exigência, eles estão conectados ao nosso desejo. E são aqueles movimentos que fazem com que a vida seja aquilo que nós queremos e não aquilo que ela deve ser. Ao passo que a aceitação é um grande tesouro que olha para aquilo que é a necessidade e que não briga com a realidade. Eu gosto muito de representar a exigência com o movimento da criança na alma. Porque os espíritos dizem que por trás da depressão, por exemplo, há uma voz inconsciente que diz assim: já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Já que a vida não me atende naquilo que eu exijo, naquilo que eu creio que é o melhor para mim, então aquilo que pode ser também eu não acolho. E esta é uma briga com a realidade, em que nós cruzamos os braços e não lidamos com aquilo que pode ser, com aquilo que é possível. Ficamos sempre nas idealizações, esperando que a vida nos traga aquilo que nós exigimos. Essa postura é da criança. A criança no supermercado. Vocês já viram criança no supermercado? Vocês já repararam as gôndolas do supermercado, aquelas coisas que ficam junto do caixa? Eu tenho certeza que as gôndolas do supermercado foram criadas pelo Umbral. Tem tudo o que você deseja e nada do que você precisa. É ou não é? Tem tudo que é gostoso, tudo que é calórico, porque Deus inventou a gostosura e o diabo foi lá e pôs caloria. É ou não é? Para avacalhar aquela história. Tem tudo que é calórico e tem tudo que não é exatamente essencial. Então você chega, você é tentado em quê? No desejo. Mas os técnicos do Umbral, não satisfeitos de criar as gôndolas, criaram corredores. Você tem que passar por um corredor de guloseima antes de você chegar no caixa, não é assim? Aí você entra com a sua criança ali no corredor, que tem uma infinidade de chips interminável. Você nem sabia que existia tanta marca de batata frita desse jeito. A criança vê a primeira, o que ela diz? Eu quero. Aí você vira para ela e fala, não. Aí ela, muito bem educada por você, diz, pois não, papai, pois não, mamãe, seja feita a sua vontade. Não é assim? Não é, porque a criança acha que você tem problema de audição. Ela pensa assim, não, papai está com problema.
Então eu preciso repetir mais alto. Não, mas eu quero. Aí você responde novamente, não, minha filha, mas isso daqui não é adequado. Aí a criança pensa que o seu problema é grave, que aí deve ser neurológico, não deve ser uma coisa só no ouvido, deve estar com um sério problema de entendimento. Por que a criança faz isso? Porque ela tem uma fantasia de que basta ela desejar que ela vai ser atendida. Afinal de contas, quando ela chorava quando pequena, alguém corria e colocava uma madeira na boca. Bastava ela ter uma dor de barriga, alguém pegava ela no braço e sacudia. Bastava ela ter uma necessidade que alguém atendia. A criança cresce sabendo que ela existe graças àqueles cuidados e que basta ela ter uma necessidade que essa necessidade é satisfeita. Então a criança tem a fantasia de que ela vai ser sempre atendida naquilo que ela deseja. É trabalho educativo dos pais frustrar a criança. Sim. Pais que dão tudo às crianças criam adultos infantis. Criam pessoas incapazes para a vida. Não aprendem a conquistar. E acham que o mundo vai atender às suas necessidades infantis. Viram adultos emocionalmente instáveis. Que acham que o namorado, que a namorada, que o patrão, que a sociedade deve atender, porque bastou a pessoa querer ou ter uma necessidade. Então é uma pessoa que vai olhar sempre para o próprio umbigo em vez de olhar para o seu papel no meio. Ela vai olhar sempre para os seus direitos e nunca para os seus deveres. Ela vai olhar para aquilo que ela acha que merece e não para aquilo que ela deve fazer para merecer aquilo que julga merecer. Então, nesta hora que a criança dá birra no supermercado, os pais fazem as duas melhores coisas do processo educativo. Quais são? Coisas fantásticas. Exemplares. A primeira é, ela compra para calar a boca da criança, não é? E se a criança for escandalosa, aí que ela compra mais rápido, que é para a criança não envergonhá-la em público. Nessa hora, os pais abdicam da sua autoridade e mostram para a criança que basta ela chantagear que ela recebe. Mas tem uma segunda coisa também fantástica que os pais fazem nessa hora. Qual que é? Puxa a orelha. Não, puxar a orelha está valendo. Qual que é a outra? Hã? Isto. Faz o quê? Troca, negocia. Então ela baixa no chão porque ela vai explicar para a criança por que é que a criança não pode ter aqueles chips ali naquele momento. Afinal de contas, diz a psicologia, que a criança precisa compreender tudo, precisa entender tudo. E afinal de contas, papai foi tão duro comigo, mamãe foi tão dura comigo, e agora eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe, e não vou fazer igual papai e mamãe fizeram. Eu vou explicar tudo, meu filho vai entender. O que acontece? A gente faz pior. Na hora que os pais fazem isso, eles cometem um grave erro. Porque negociação com criança é negociação com terrorista. Na hora que você começou a negociar com terrorista, quem é que tem poder? Você ou o terrorista? Terrorista. Ele já sabe de cara que quem tem poder é ele. Então, quando você começa a negociar com a criança, significa que ela tem que entender, ou ela tem que aceitar, ou ela tem que concordar. É ou não é? Nesses casos, quem é que tem poder? Você ou ela? Ela. Nesse momento, você transfere o poder para ela. Então, qual que é a postura adequada nesses momentos dos pais? Antes de puxar a orelha. Não. Por que, papai? Porque eu sou seu pai e eu sei o que é melhor para você. Estou te dizendo que agora não. Mais tarde, se eu estiver de bom humor, eu te explico. Isto significa, autoridade sou eu. Eu sei o que é melhor para você. E eu cuido de você. Eu escolho o que é melhor de você porque eu te amo. Então, no momento que eu te falo o que é melhor para você, eu estou fazendo o que com você? Estou te amando. É esta mensagem que os pais passam quando são firmes. Mas a geração moderna tem uma grave dificuldade de fazer isso, porque tem uma grande crítica à geração passada. E então considera que os pais foram muito autoritários, e então agora se tornam muito condescendentes. Depois não sabe por que o menino de 2 anos está mandando na casa.
Eu uso esta imagem só para representar aquilo que se passa na nossa alma. Quando nós estamos na exigência, nós estamos nesta postura de criança no supermercado. Nós estamos dizendo para Deus e para a vida: Senhor, eu quero. Aí a vida fala: mas não convém. Aí a gente acha que Deus é surdo. Mas Senhor, o Senhor não ouviu? Eu disse que eu quero. Aí a gente repete. Como que a gente repete? Insistindo na atitude. Insistindo na postura. Ao invés de parar e analisar a vida e pensar assim: o que é que a vida sinaliza para mim? Talvez esta dificuldade seja um convite à mudança de rota. Talvez esta doença, esta dor, seja um convite para mudança de padrões e de valores. Talvez este fracasso seja uma consequência da rota equivocada que eu tomei, me pedindo para modificar o roteiro. Talvez esta insatisfação profunda que não me larga seja um convite a modificar os propósitos. Talvez esta angústia, esta ansiedade, esta depressão seja um convite da vida para que eu reveja os meus passos e aonde tenho colocado os meus esforços. Quando fazemos isso, podemos redirecionar a nossa existência, fazendo um movimento de autoencontro e um movimento de aceitação de nós mesmos. Mas quando não fazemos isto, nós insistimos no caminho dos nossos desejos. E a consequência é aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Chega no momento em que perde tudo, porque ele vai desgastando a sua herança de uma maneira tão frequente e tão intensa que chega um momento que não tem mais aquilo que lhe é necessário para a vida. E então o que ele faz? Ele começa a comer com os porcos. Comer com os porcos é uma representação de chegar no fundo do poço, de estar em um estado de absoluta insuficiência, de estar em um estado que não consegue autogerir-se, que não consegue autodominar-se, que não consegue movimentar a própria existência. Quantos de nós nos colocamos nesta situação com frequência? Quantos já passamos por estados como este, em que chegamos ao fundo do poço e necessitamos pedir ajuda? Levanta a mão para mim quem chegou à casa espírita pela dor. Fora eu. Só isso? Levanta mesmo, com coragem. Levanta quem chegou pelo amor. Levanta quem está mentindo. Porque 30% levantou a mão pela dor. Uns 10% levantaram pelo amor. O resto chegou pelo quê? Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, entendi. A grande maioria de nós chegou aqui por quê? Porque estava no fundo do poço. Talvez alguns de nós ainda estejam vivendo a sensação de insuficiência, vivendo o estado de menosvalia, que é decorrente da nossa desconexão com o Criador. No movimento evolutivo, nós entramos na rebeldia. A rebeldia nos desconecta da fé, porque na rebeldia nós dizemos assim para a vida: seja feita a minha vontade, não a sua, Senhor. Então nós nos tornamos lei no lugar da lei. Nós tentamos fazer com que a nossa vida e os nossos interesses sejam a legislação que rege a nossa existência. Não é assim. Naturalmente, nós nos desconectamos, porque aquele que quer ser lei no lugar da lei, desconecta da fé. Quando nos falta a fé, nos falta tudo, porque a fé é o grande substrato da existência. Nos faltando a fé, nós temos que nos fechar sobre nós mesmos no egoísmo. Porque se eu não posso contar com Deus, se eu não tenho o que me sustenta, então eu tenho que me bastar. Se eu tenho que me bastar, o outro é uma ameaça. Eu tenho que olhar para as minhas aparentes necessidades, eu não olho para aquilo que está ao meu lado. Então nós fechamos a porta à partilha e passamos a centralizar naquilo que achamos que é a nossa necessidade. Deste movimento decorrem duas consequências. Um é aquilo que a gente chama de menos, outro é aquilo que a gente chama de mais. Mas o mais aqui não é positivo, não. Um é menos de negação, o outro é mais de hipertrofia. Na negação vem a menos-valia. Como nós estamos desconectados do Criador, nós sabemos que nós nada somos, porque que força tem a galha desconectada da árvore? Ela sabe que sem a seiva nutriente ela não produz. Ela sabe que desconectada ela não tem vida. Então, quando o espírito se desconecta da fé, da confiança na existência, ele passa a ser altamente controlador. O controle é a marca da desconexão.
Quando nós queremos controlar, nós não confiamos. Não confiamos no outro, não confiamos na existência, não confiamos em Deus. Porque no controle nós estamos dizendo assim: aquilo que eu preciso vai ser dado pela minha vontade, pela minha capacidade de gerenciar e por aquilo que eu faço, por nada mais. Ora, esta é uma grande ilusão. Qual é o controle verdadeiro que nós temos da vida? Nenhum. Quando nós temos o autocontrole, nós temos tudo. Quando nós conseguimos olhar para nós a ponto de nos conhecermos e aprender a reconhecer o que nos move para então nos gerirmos, nós temos tudo. Mas quando nós tentamos controlar as circunstâncias, as pessoas, que controle verdadeiro nós temos? Nenhum. Nós não temos nenhuma posse sobre o outro e a vontade do outro. Nós não temos nenhum poder sobre as circunstâncias. Tudo muda a todo tempo. Por quê? Porque a vida é impermanente. Todo tempo as coisas estão sujeitas a transformações. Quando nós tentamos enrijecer as circunstâncias, nós paralisamos o movimento. Então, se nós queremos que as pessoas sejam padronizadas, nós matamos a espontaneidade e a naturalidade e criamos formas pré-estabelecidas para as pessoas se comportarem. Então, nós conhecemos os efeitos danosos que isso tem. Quando nós queremos controlar as relações, então nós nada temos. Por exemplo, o que é o ciúme? O ciúme é um desejo de posse, decorrente de uma sensação de falta. E no ciúme nós vamos para a possessividade. Na possessividade nós queremos controlar as pessoas de acordo com aquilo que é a nossa necessidade íntima, ou aquilo que nós julgamos ser. Que poder real nós temos sobre o outro na possessividade? Nenhum. É um poder fantasioso. O que acontece em uma relação possessiva? Alguém é sufocado e alguém sufoca. O que acontece com essa relação? Ela fracassa. Ela deteriora, naturalmente. Por quê? Porque não há espaço ali para a oxigenação da relação, que é a troca. Há alguém que dá para uma necessidade de outro que recebe e que controla. Então não há um movimento. E a relação ela se baseia em equilíbrio, no dar e no receber. Naturalmente isto é sufocado e esta relação fracassa. Então o controle ele é decorrente da desconexão e ele não é verdadeiro. Nós não precisamos de controle na vida. Na vida nós precisamos de centramento. Centramento é muito diferente de controle. Centramento significa eu estou conectado ao eixo, ao centro. E aqui no centro, no essencial, naquilo que é suficiente, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é profundo, aqui, conectado com a minha força, eu sou capaz de sentir a cada momento que cada momento requisita. Então cada instante pode ser novo, inclusive daquela relação. Por exemplo, numa relação de casal, todo dia é um dia novo. E a cada dia nós olhamos e sentimos como está aquela relação. E a cada dia nós fazemos por aquela relação aquilo que é preciso para continuar nos alegrando com o outro. Para continuar proporcionando aquilo que é necessário. Então as pessoas pensam que quando casam, elas estão na posse. Que aquele documento, aquele anelzinho que a gente coloca no dedo, ela representa um contrato que a pessoa não pode falhar e que a partir dali está garantida a relação. Leda ilusão. Um casamento só existe quando se casa todo dia. Quando cada dia você olha no olho do outro e diz: hoje eu faço tudo o que é necessário para continuar me alegrando com você. Hoje eu faço tudo o que é necessário para continuar proporcionando a alegria que for possível a você. Então, cada dia nós estamos olhando para o equilíbrio, para as necessidades. Que controle real há nisso? Nenhum. Há simplesmente dois indivíduos olhando para si e para aquilo que verdadeiramente precisam, resolvendo aquilo que é das suas vidas e das suas naturezas e se dando aquilo que é possível dentro da partilha. Então constroem algo, porque olham junto para um mesmo objetivo, porque olham junto para um mesmo alvo. Mas quando tentam controlar, não tem nada. Então o desejo de controle é uma neurose decorrente da nossa desconexão, que é a falta de fé. Na falta de confiança de que a vida vai dar o que é necessário, o que é suficiente, nós tentamos controlar. Tentando controlar, nós nos esvaziamos. E o que nós vivemos na sensação de controle?
nós vivemos a falta, a menos-valia, a sensação de desvalor, a sensação de insuficiência, a sensação de não ter ou não ser aquilo que é adequado, a sensação de falta, a sensação de abandono. Estes são sintomas decorrentes da desconexão criatura-criador. Mas quando nós fazemos isto, desconectamos e vivemos isto, nós sentimos uma grande dor. Para defender-nos desta dor, nós vamos para o polo oposto, que é o polo da hipertrofia, que não é um polo de positividade, é um polo defensivo. Para não lidar com a dor da insuficiência, nós mascaramos essa dor. Como é que nós mascaramos a dor da insuficiência? Com o pseudo-poder. O que é o pseudo-poder? Aquela falsa sensação de grandeza. A arrogância, a vaidade, o orgulho, a prepotência, a sensação de superioridade, o domínio. Nesses movimentos, nós nos projetamos sobre o outro como se nós fôssemos mais ou como se nós fôssemos maiores. Na verdade, isto é só uma reação defensiva para não lidar com a dor do grande sentimento de inferioridade decorrente da desconexão. Ninguém é verdadeiramente superior ao outro. Cada um é si mesmo em sua grandeza. E a sua grandeza não te faz maior que o outro. Independente de quanto dinheiro você tenha na sua conta bancária. Independente de quanto conhecimento você tenha dentro de você. Independente de quantos cargos e quantos títulos você acumula na sua vida. Isto não são títulos de superioridade. Isso são títulos de serviço. E se você não utiliza essas concessões divinas para seu serviço e serviço da vida, então você ainda não compreendeu o objetivo da existência. Os sentimentos de superioridade são decorrentes de falsos movimentos dentro de si, para aplacar a dor da desconexão. Então eu sou mais do que o outro. Não, não somos. A verdadeira grandeza, o que o torna um homem verdadeiramente grande, é quando nós olhamos no olho e nos sentimos iguais. Diferenciados apenas por tarefas, funções e lugares que ocupamos, que representam estações de serviço temporárias. Mas igualados na mesma grandeza. Qual é a grandeza que nos iguala? A natureza divina do ser humano. Então nós olhamos nos olhos uns dos outros e sabemos que nós somos exatamente iguais, embora vivendo circunstâncias diferenciadas. Se você é verdadeiramente igual ao outro, não há lugar para piedade, para dó. Então você olha o outro sem dó, porque você sabe que o outro tem a mesma grandeza sua. Mas você olha para o outro com compaixão, porque o outro, embora tenha sua mesma grandeza, pode estar vivendo situações de momentânea necessidade, que você pode auxiliar, enquanto o outro recobra sua força, enquanto o outro encontra a sua grandeza. Este é o movimento que cura. O filho pródigo começa a se curar com um movimento essencial. Qual que é? Qual é aquele momento da parábola que nós vemos que ele está começando a se curar? Quando ele cai em si? Não. Ele cai em si que ele está na falta, que ele está ali comendo com os porcos, mas ele podia cair em si e ficar se maltratando, não podia? Ele podia cair em si e ficar lamentando a vida, não podia? Então não é esse o ponto que representa o movimento de cura. Qual que é? Quando ele? Não. Ele só volta depois que ele faz um movimento muito importante dentro dele. A volta é consequência desse movimento. Qual que é o movimento anterior a isso? Quando ele lembra da casa do pai. O que exatamente que ele lembra da casa do pai? Que os servos eram tratados com dignidade. Este é o momento da cura. O momento da cura é quando ele se reconecta à dignidade do Filho de Deus. Ele diz assim: eu estou numa situação que é indigna. Isto daqui não é uma situação que um filho do meu pai mereça. Então eu vou retornar para a casa do pai, porque lá todos são tratados com dignidade. O movimento essencial da cura na vida é quando nós nos tratamos com dignidade e quando nós conferimos dignidade ao outro.
tem maior dignidade do que você olhar o outro no olho e dizer assim: você é do mesmo tamanho que eu? Nós somos feitos da mesma substância e da mesma essência? Neste momento nós nos igualamos, não importa se o outro é a pessoa que está numa condição subalterna, não importa se o outro é alguém que está aparentemente superior. Nós todos estamos igualados, olhando para aquilo que são os nossos campos de trabalho. Isso nos conecta com a vida. Ora, quer movimento de cura mais profundo quando nós nos olhamos com dignidade e dizemos para nós mesmos: eu sou um filho de Deus, eu não mereço me tratar com esta crueldade com que eu tenho me tratado. Eu não mereço me tratar com esta piedade que eu tenho me tratado, pois afinal de contas eu não sou digno de dó e nem sou digno de punição. Eu sou um filho de Deus que merece o melhor. Este é o momento da reconciliação interna, quando nós começamos a acolher em nós as partes fragmentadas de nós mesmos, a acolher aquilo que a psicologia analítica junguiana chama de sombra, aquilo que não é amado, aquilo que não é aceito, aquilo que ainda não está verdadeiramente incorporado em nós, mas que é tão parte de nós quanto qualquer outra coisa. Esses dias uma paciente falando-me de um processo de exoneração e de dificuldades que ela viveu, ela disse assim: nossa, então eu vivi tudo isso porque tudo isso estava dentro de mim? E eu disse a ela: sim, isso daí está dentro de você. E ela disse: nossa, mas então eu sou isso tudo? E eu disse a ela: não, você também é isto tudo. Isto também é parte de você, mas não te define. Assim como a tua luz também é parte de você, mas ainda não te define no seu atual estado evolutivo, que não é da conquista plena da luminosidade interior. Ainda há partes em nós que necessitam ser amadas, clareadas. Ainda há questões ocultas no nosso inconsciente que necessitam ser exoneradas. Ainda há movimentos de reconciliação que necessitam ser refeitos na existência, sejam com desencarnados, com encarnados e com a própria vida. Então, acolher em si a sua natureza divina é um processo de sabedoria. Quando você se lembra da dignidade de um filho de Deus, o que Jesus fazia? Jesus olhava para aquela personalidade passageira e amava o ser divino que ali estava. Jesus se importava com a personalidade? Importava ou não? Não. Importava. Momentaneamente. Para quê? Para consolar. Mas ele se concentrava na personalidade? Não. Ele utilizava da personalidade para levar consolo ao coração sofrido. Então, logo o coração sofrido estava consolado, o que ele fazia? Ele apresentava as potências da alma. Então, no Sermão da Montanha, por exemplo, nós temos uma estrutura. Jesus leva 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, para o monte. Aquele povo era o povo escolhido, o povo eleito. Eles estavam esperando o Messias prometido. Haviam dito que ele viria com as armas em cima de um cavalo, pronto para lutar e subjugar o Império Romano. Jesus chega montado num burrico, sem arma nenhuma, senão a grande arma do afeto. Então, Jesus fala para um povo que estava extremamente decepcionado e sofrido. O que ele faz no primeiro momento? Como começa o Sermão da Montanha? Bem-aventurados. As bem-aventuranças. Jesus consola o coração. É como se ele dissesse para as pessoas assim: olha, primeiro eu vou falar o coração de vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E vai consolando. Na hora que aquele povo já está satisfeito, porque primeiro Jesus deu de comer, depois consolou a personalidade, aí Jesus entra no cerne da questão. Olha, já falamos daquilo que vocês precisavam? Estão satisfeitos? Então o negócio é o seguinte, deixa eu mandar um papo reto agora com vocês. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. É a sequência do Sermão da Montanha. Logo, imediatamente ao consolo, vem as potências da alma. Jesus, depois de consolar, falava da dignidade do ser humano. Conectava cada filho seu no sentimento de dignidade. E então, com isso, ele promovia a verdadeira cura. Porque a partir daí, as pessoas se sentiam, então, na condição de fazer por si aquilo que elas precisavam. Como aconteceu, por exemplo, com Maria de Magdala. Que
tinha todos os homens aos seus pés, mas não tinha ninguém que lhe olhava nos olhos à luz do dia. O seu sentimento era de indignidade, porque ninguém a considerava verdadeiramente. Então ela desejava amar e ser amado, mas o seu coração permanecia vazio. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. O seu coração se encheu de esperança, a marca daqueles que retornam para a casa do Pai, e ela foi buscar a Jesus na casa de Simão Barjonas. Então logo transpôs o umbral da porta, ela viu Jesus no meio da multidão. Jesus a olhou com uma inflexão de amor característica. Ele diz: mulher, o mundo te ama porque te deseja. Eu somente amo-te. Olha que linda a fala do Cristo. O mundo te quer porque quer aquilo que você tem a oferecer. Eu não quero nada de ti. Eu somente amo-te. Como dizer para ela: Maria, você é digna. Eu vejo o teu valor. Eu vejo aquilo que brilha dentro de ti. E Jesus prossegue. E a fala dele depois disso é de uma beleza singular. Está narrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Jesus diz para ela assim: mulher, a tua sede de amor é verdadeira. O poço em que buscas é que está contaminado. Olha que linda a fala do Cristo. Eu vejo a tua sede de amor. Eu não a julgo, porque julgar não faz parte do processo divino. Eu olho para aquilo que seu coração olha. Eu olho na direção do seu olhar de amor. Eu olho para onde olha o seu amor. Eu não olho para aquilo que tu fazes. Porque o que tu fazes é somente um instrumento que julga ser o mais acertado para dar-te aquilo que buscas. Eu olho para aquilo que é necessidade do seu coração e te digo: a tua sede não será satisfeita com a água deste poço. Não tem para te dar aquilo que você busca. Joana de Ângeles sintetiza isso dizendo que nós tentamos matar a nossa sede bebendo água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos, porque a natureza desta água que nós buscamos para saciar-nos promove uma sede ainda maior. É aquela angústia daquele que vive a escravidão dos desejos, dos prazeres, das satisfações materiais, como se isso fosse a existência, e continua tão fragmentado quanto antes, tão desconectado do essencial e daquilo que alimenta quanto antes. Então, o movimento que cura na existência é um movimento que resgata a dignidade humana. É aquele que faz o ser humano se sentir filho de Deus. Faz o ser humano olhar para aquilo que é a beleza fundamental que está no seu coração. E que, portanto, o convida a voltar amorosamente. Não porque ele tem que, mas porque ele é conquistado para. Não porque ele, se não fizer aquilo, não vai ter os benefícios de um Deus que é caprichoso e cheio de trocas. Não. Mas porque ele compreende que aquela é a própria essência da vida. Então, quando o filho pródigo sente a dignidade, ele deseja voltar. E ele começa a voltar. Mas o movimento de retorno é um movimento pelo mesmo caminho em que ele desceu, desgastando a herança. E o que acontece com ele? À medida que ele vai voltando ao longo do caminho, ele vai colhendo o lixo que deixou à medida que desceu. Como é que chama isso? Ação e reação ou causa e efeito. O movimento de retorno para a casa do Pai não nos isenta da responsabilidade dos nossos atos. E o livro Céu e Inferno fala muito disso. Nós vamos conversar no domingo a respeito destas questões. Mas neste movimento ele vai pouco a pouco reconstruindo a si mesmo. Na relação com o Pai. Na relação com o ser humano. Na relação com a vida. E há uma relação fundamental que nós precisamos reconstruir, que é aquela que nos é síntese na existência. É a relação com aqueles que são mais importantes para nós. Qual é a relação mais importante da nossa vida? Com quem? Conosco mesmo? Não, nós estamos longe de ser importante assim. Com o nosso próximo também não. Com Deus está muito grande. Tem uma intermediação aí entre um e outro.
Quem são aqueles que representam Deus para nós na encarnação? Os pais, sem dúvida. Os nossos pais são a representação de Deus na encarnação. No entanto, frequentemente são aqueles com quem nós temos mais dificuldades. Porque é a relação em que nós mais vivemos a exigência. E na exigência, nós nos desconectamos dos nossos pais. E nos desconectamos da sua força. Nos desconectamos da sua grandeza. Ora, na relação com os nossos pais, só existe uma coisa que nos ajuda a seguir livres e fortes para a vida. Só uma postura. Como é que ela chama? Como? Obediência, não. A gente precisa aprender a ser desobediente aos pais. Gratidão, exatamente. A gratidão é o grande trunfo da vida. Somente quando nós estamos conectados aos nossos pais através da gratidão é que nós fluímos na percepção de sua força e daquilo que nos sustenta. No entanto, não basta gratidão. A frase correta seria gratidão, vírgula, sem críticas, vírgula, sem julgamentos, vírgula, sem exigências, vírgula, sem dó. Ponto. E nessa segunda parte, raros não patinam. Porque a gratidão não é difícil. Muitas vezes a gente facilmente olha para os pais e sabe daquilo que é motivo de sermos gratos. Mas, frequentemente, nós nos tornamos filhos caprichosos e fazemos uma lista daquilo que faltou, daquilo que não teve, daquilo que devia ter tido, daquilo que a gente gostaria que tivesse, daquilo que a gente não gosta na personalidade, daquilo que nos irrita, daquilo que devia ser, daquilo que eles deviam fazer. E fazemos uma lista. Alguns maiores, outros menores, não é assim? E o que acontece? Esta lista nos desconecta da vida. Porque antes de qualquer coisa, os nossos pais se uniram e nos deram algo tão infinito, tão grande, tão gigante, que se chama vida, que isso os coloca num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Jamais. Independente do que venha depois. Não tem nada que os tira deste lugar de grandeza. Mas depois que eles nos dão a vida, vem uma história humana. Tem, não tem, dá, não dá, pode, não pode, quer, não quer. É ou não é? E aí a gente conecta nisso. Por quê? Pelaquela exigência, aquela questão da criança que está sempre querendo que os pais satisfaçam. E então nós fazemos uma lista daquilo que a gente gostaria. Nós não percebemos que ao longo do processo do amadurecimento infantil para a vida adulta, nós caminhamos da dependência para a autonomia. E na autonomia nós passamos a fazer por nós aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Mas acontece que a gente cresce no corpo e permanece criança na alma. Às vezes nós estamos com 30, 40, 50, 60 anos e a alma continua uma criança de 3 anos de idade. Com os braços estendidos pedindo colo para os pais. Só que agora pede indiretamente. Pede através da crítica. Como se a dizer assim, olha, assim do jeito que você é, eu não aceito. Eu ainda espero algo de você. Assim, com seu destino, eu não te acolho. Assim, com esta falta que eu tive na existência, eu não me conecto. É como se dissesse assim, eu ainda quero que você me dê aquilo que eu exijo. Aquilo que eu acho que é o adequado para mim. Ora, às vezes esta mão de crítica é até justa. Porque às vezes faltou alguma coisa mesmo. Às vezes faltou cuidado, às vezes faltou algo que o filho precisava. Às vezes sobrou violência, sobrou abuso, sobrou outras questões. E aí nós conectamos nesta mão justa e o que acontece? Esta aparente justiça nos leva para o fundo do poço. Por quê? Porque ela é uma justiça vesga. Sabe o que significa? Que ela olha enviesado. Ela não olha para o ponto. Ora, aqui, em cada célula nossa, há 50% do papai e 50% da mamãe. Vibrando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sustentando-nos todo dia, tudo o que a gente faz.
Que preço tem isso? Que valor tem isso? Só que a gente faz vista grossa para isto, como se isso fosse pouco, porque boa parte das pessoas ainda não aprenderam a amar a vida que tem, e fazemos uma lista daquilo que faltou e cobramos. Cobrar aquilo que nós gostaríamos, sem agradecer aquilo que foi dado, como é que chama isso? Das grossas. Significa que nós ainda não olhamos para aquilo que é a essência da existência. Estamos olhando para aquilo que é o que está vazio. Se nós olhamos para o que está vazio, a gente se esvazia. Ao passo que quando a gente olha para aquilo que está cheio, a gente se enche. Ora, está cheio em nós a vida. E a vida é exuberante. Na relação com os nossos pais, não cabe nem perdão, nem entendimento. Porque dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é muita arrogância. Significa que nós estamos cobrando aquilo que não tivemos, sem agradecer aquilo que foi dado. Sem dúvida, muitos de nós precisam passar pelo perdão aos pais. Porque não consegue ir direto para a gratidão. Precisa limpar o terreno. Mas é preciso ter claro que enquanto nós estamos na necessidade de perdoar, ainda estamos nos sentindo um ser de direitos. Nós não precisamos perdoar os pais, porque quando nós conectamos a vida e aquilo que foi dado, nós percebemos que, na verdade, nós não temos nem direito a ficar magoados. Mesmo com as faltas justas. Isso, às vezes, para criança é difícil de entender. Qual criança? A criança que vive dentro de nós. Ah, mas meu pai foi tão violento comigo, você quer me dizer que eu não preciso perdoar meu pai? Sim, quero. Porque aquela violência representa a doença do seu pai. Mas antes dele ser violento com você, ele te deu tudo. O que a gente diz para quem deu tudo? Obrigado. E de cabeça baixa. Isso é o que está cheio. Então a gente precisa perdoar quando a gente ainda está conectado ao ego, às falsas sensações de superioridade, como se os nossos pais fossem seres que nos devem e que devem. E nós espíritas temos que tomar muito cuidado, porque eu tenho visto muito espírita botar o pé pelas mãos e ficar permanentemente desconectados, utilizando a reencarnação como explicação. Ah, mas meus pais são devedores meus do passado. Ora, querido, quando te der a vida, eles quitaram a maior parte do débito com você. O resto já está vindo, não é por merecimento, não, é por misericórdia. Então você agarra com a misericórdia, não é com merecimento, não. Esta falsa sensação de dever, ela cria muitas vezes uma cobrança que desconecta. Desconecta o quê? Desconecta da força, desconecta do fluxo. Porque aquele que se sente superior, ele sai do seu lugar. Quando nós estamos na gratidão, sem crítica e sem exigências, a gente fica aqui, ó, abaixo dos pais. E aí aquela força que vem deles, isso representa toda a força de todos que vieram antes deles, flui para nós como uma cascata, vindo deles e a partir deles. Isso não depende da personalidade deles, que é o que a gente às vezes confunde. É aquilo que está neles. A gente se conecta àquela realidade através de uma postura no coração. É uma conexão com a força da vida. Não é uma questão da personalidade, porque a personalidade dos nossos pais é tão humana quanto a nossa. Cheia de coisas tão criticáveis quanto a nossa. Mas quando a gente fica aqui abaixo, ó, a gente se conecta àquilo que é a essência. Mas quando a gente se sente um ser de direitos, quando a gente acha que a gente é superior, a gente sai desse lugar aqui e vem para cá. Ó. Ora, que cascata que sobe terreno? Vocês já viram? Alguma cascata subir montanha? Não, aí a gente desconecta da força dos nossos pais. E aí, consequentemente, a gente perde tudo. Imagina uma árvore que nasceu da terra e de repente começa a acusar aquela terra porque ela não dá suficiente. Ah, essa terra não é boa o suficiente. Essa terra não tem o nutriente que eu preciso. Essa terra é violenta comigo. Essa terra não me dá. Essa terra não é boa. Então eu vou tirar minha raiz dela porque, afinal de contas, ela não presta. E aí a árvore com a raiz exposta quer ter segurança. Quer frutificar.
Simplesmente não é possível. Nós só frutificamos quando as raízes estão bem fincadas na terra. Cada galha desta árvore representa um ramo da nossa vida. O ramo profissional, o ramo da relação pessoal, o ramo da relação com os filhos, da relação de casal, da relação com o dinheiro. São ramos de uma árvore, cujo tronco é a relação com os pais. E como é que chama a raiz desta árvore? Chama-se postura. Quando nós nos conectamos aos pais, nós conectamos à vida. Obrigado, estou muito precisado disso mesmo. Quando nós conectamos aos pais, nós conectamos com a vida. Mas quando nós desconectamos, nós não temos nada. Então, na relação com os nossos pais, não cabe perdão. Porque não cabe nem o direito de ficar magoado. Mas também não cabe entendimento. Dá para compreender os pais? Levanta a mão aqui quem entende os pais 100%. Ainda bem que não teve nenhum corajoso. Porque às vezes a gente entende um pouco. Um pouco que a gente pode acessar. Um pouco que eles explicaram, porque muitas vezes nem eles mesmos se entendem. Não é assim? Outro pouco que a maturidade da vida nos fez compreender, quando a gente passou por experiências semelhantes. Por exemplo, tem gente que só quando tem filhos vai entender um pouco da paternidade ou da maternidade dos pais, não é assim? Mas não dá para entender 100%. Nem os próprios pais muitas vezes sabem. Ou vocês, como pais, sabem entender 100% o que atua sobre vocês. Ou o que move vocês. Se soubesse, a gente não estava aqui, não é verdade? Então tem uma tirinha da Mafalda. Vocês conhecem a Mafalda? Aquela personagem do cartunista argentino Quino. É uma menininha que só fala coisas maduras. Ela é fantástica. Aí então a amiguinha chega para ela e diz assim: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. E aí a Mafalda olha para ela e fala assim: mas se você chega no cinema no meio do filme, você entende o filme? Então a amiguinha diz assim: não, porque o filme já tinha começado. A Mafalda sabiamente conclui: quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Já estavam no meio. Se nós não vimos a história começar, como é que nós podemos julgar essa história? No livro Libertação, Gúbio está conversando com Gregório, comandante das forças inferiores, a respeito da obsessão de Margarida, que Gregório determinara e que Gúbio queria socorrer, e de repente Gregório vira para Gúbio no meio da discussão e fala assim: por acaso julga-me os atos? E a resposta de Gúbio é magnífica. Ele diz: quem sou eu para julgar-te os atos? Somente se eu tivesse caminhado nos teus sapatos, poderia eu ajuizar sobre a tua conduta. Olha que lindeza de afirmação. Só se eu tivesse vivido com você a sua vida, na sua pele, soubesse o que você passou, é que eu poderia ajuizar. Quem é que viveu com os pais nos sapatos deles? Quem é que sabe qual o preço que eles pagaram pela vida? Quem é que sabe o que de sacrifício, de renúncia e de dificuldade cada um deles viveu? Hoje eu dava uma entrevista para Vanessa Anceloni, para Kardec Radio, mais cedo, e, como todos sabem, ela tem uma menininha pequenininha, Virgínia, muito lindinha. E antes disso ela estava me contando peripécias da Virgínia. Uma das peripécias é, por exemplo, acordar 2 horas da madrugada, na véspera de uma atividade doutrinária, querendo brincar. E então ela diz: e o que eu vou fazer? Uma criança de 2 anos que quer brincar às 2 horas da madrugada. Não tem um botãozinho que eu digo desliga. Então eu preciso distraí-la e brincar com ela às 2 horas, ainda que eu vai estar sobrecarregado e na manhã seguinte tenha que fazer uma atividade. Então nós ficamos conversando sobre o sacrifício dos pais. Quem é que já botou na ponta do lápis e do papel qual o preço deste sacrifício dos seus pais? Então nós fazemos uma lista daquilo que é devido, daquilo que não teve, daquilo que devia ter tido, daquilo que a gente acha que é justo, mas a gente não olha para aquilo que está cheio. Quem assistiu Lucy aqui? Lucy. Muita gente. Vocês vão lembrar de uma cena que vale o filme inteiro. É a história da jovem que é sequestrada pela máfia
e é obrigada a carregar 3 bolsas de uma droga sintética no abdômen. Mas ela apanha, uma das bolsas estoura e a droga começa a cair na corrente sanguínea. E o efeito daquela droga é que ela vai levar com o tempo a uma ativação 100% do cérebro. Então o filme, na verdade, é uma discussão sobre a capacidade do homem se utilizasse 100% do seu cérebro, já que nós utilizamos só 10%. Logo que a droga começa a agir e ela começa a aumentar a capacidade cerebral de domínio, das primeiras coisas é ela aprende a controlar a dor através da própria vontade. Então o que ela faz? Ela, fugindo da máfia, ela entra no hospital e obriga com uma arma apontada para o médico que ele faça uma operação nela e retire o resto da droga que está no abdômen. E é muito interessante, porque a arma apontada, o médico abrindo a barriga dela, e ela consegue conscientemente controlar todo aquele processo através da força do seu cérebro mais ativado. Então esse é só o primeiro efeito. Mas o segundo, que é fantástico, é a ativação da memória. E ao mesmo tempo que ela está sendo operada, enquanto está sendo operada, ela pega o telefone e liga para a mãe. E essa cena vale o filme todo. Então, em uma sequência muito rápida, porque ela vai falando muito rápida, ela é emocionada, sem explicar nada à mãe, ela só diz que está ligando para agradecer. Porque agora ela podia se lembrar de todo o carinho, de todo o afago, de toda noite não dormida, do gosto do leite na boca dela, de tudo aquilo. E ela vai falando uma sequência de cuidados maternos que todos nós esquecemos e que de repente a ativação cerebral traz de volta. Todos nós esquecemos o sacrifício das nossas mães. Toda mãe corre risco de vida pelo filho. Toda mãe se doa em vida para o filho. Todo filho traz em si o testemunho de sacrifício de uma mãe. Que preço tem isso? Qual o valor que isso tem? Então, aquilo que é o ingrediente da gratidão pelos pais chama-se aceitação. E a aceitação verdadeira é quando a gente olha para o preço que foi a vida. A aceitação é profunda quando nós olhamos para os pais e dizemos dentro do coração: querido papai, querida mamãe, eu aceito a vida que o Senhor me deu. Eu acolho a vida que o Senhor me deu, ao preço que te custou. Só você sabe o que pagou para que eu estivesse aqui agora. Então eu me calo diante da sua vida. Eu me calo diante da sua renúncia e do seu sacrifício, porque eu sou impotente para conhecer tudo aquilo. E eu acolho, inclusive, o seu destino. Pois, por vezes, os pais se sacrificam até o limite final pelos filhos. Esta aceitação, ela traz uma força infinita, porque curvado diante dos pais, os filhos se calam para aquilo que é o falso sentimento de superioridade. Quando nós fazemos isso, nós nos conectamos profundamente aos pais. A sua força passa a fluir em nós em borbotão, vindo de dentro para fora, não de fora para dentro, porque ela está em nós. Não há ninguém que não tenha tido amor. Há quem não tenha tido afeto no cuidado da vida, porque talvez os pais não puderam dar, não estavam livres para dar, não tinham para dar, não sabiam dar, ou às vezes até mesmo não queriam dar. Cada um sabe a dor de si mesmo. Mas todos nós, desde que vivemos, trazemos a marca do amor de Deus e do amor dos pais em nós. Porque desde que os nossos pais decidiram não nos abortarem, eles nos amaram. E este amor está gravado em cada célula. Então não há quem possa se dizer ausente do amor dos pais. O amor dos pais está gravado em cada parte do seu corpo. O que você pode escolher é se conecta-se a isso ou não. É se honra isto ou não. É se faz uma boa coisa com aquilo que recebeu ou não. Então, quando nós aceitamos a vida como ela é, os pais como eles são, do jeito que eles são, nós nos curvamos à realidade. E então uma grande força se desdobra.
Querer conectar-se diretamente a Deus sem se curvar diante dos pais é uma ilusão. A grande força da vida vem diante da honra perante os pais. E este movimento gera vida. Este movimento traduz em nós como uma grande força. Então, à medida que o filho pródigo retorna para a casa do pai, colhendo os efeitos da sua arrogância, ele retorna para a síntese. E neste movimento, ele encontra o pai de braços abertos. O pai não lhe critica. O pai não lhe pede nada. O pai simplesmente lhe ama de uma forma tão intensa e tão infinita que lhe acolhe naquilo que ele necessita, dizendo que hoje é dia de festa. E o recebe para um grande movimento dentro de si. Este é o movimento da reconciliação. Este é o movimento do encontro com a própria força. Este é o movimento do desdobrar das belezas e da virtude dentro de nós. E o grande movimento de reconciliação é quando, nos sentindo parte da divindade, nós aprendemos a dizer dentro do nosso coração: seja feita, Senhor, a tua vontade. Ora, aquele que acusa os pais, em verdade está acusando a Deus. É como se dissesse: Senhor, você fez alguma coisa errada. Esse que o Senhor escolheu para mim não são os adequados. Mas aquele que aceita os pais como são e compreende que são os pais certos para si, então compreende que eles são os dignos eleitos de Deus como os pais adequados para a nossa vida. Quem faz isso se conecta profundamente a Deus. Na aceitação da vida, na aceitação das circunstâncias da vida, e dali desdobra-se uma grande força. Eis, em síntese, o movimento da reconciliação. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça neste caminho.